Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de Deus nosso Pai, esteja com você. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus em seu capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 18. Mateus capítulo 1, versículo 18. O tema da mensagem dessa manhã é a didática da fé. Mateus 1, a partir do versículo 18, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, ou noiva, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do seu sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, meu Deus, pela sua palavra, e que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Todo bom professor ensina bem. Parece ser redundante essa frase, mas não é. O que significa a palavra didática? Significa a arte de ensinar bem. E nós temos professores em nossa vida. Vou dar aqui 2 exemplos. O primeiro, me lembro que na minha aula de teologia pastoral no ano de 2008, o professor era o pastor Josué. E eu acertei todas as perguntas, e o pastor Josué me deu 9. O que eu fiz? Fui reclamar a minha nota. Acertei todas as perguntas, o pastor Josué virou para mim e disse: perfeito é só Jesus. Eu aprendi, nunca mais me esqueci. Me lembro de um outro fato, e eu não escondo de ninguém que o pastor Ebenezer é um mestre que eu tenho, um professor que eu tenho. E eu me lembro que não fazia muito tempo que eu era daqui, e eu preguei num culto de quarta-feira uma mensagem sobre construção. E eu empolgado, eu lembro que a mensagem tinha 2 pontos, e o pastor percebeu que tinha 2 pontos, só que só deu tempo de pregar 1. E eu olhei para o relógio e fiquei apavorado. Por quê? Porque o tempo já tinha acabado. E agora? E agora que o outro ponto ficou aonde? E eu terminei a mensagem no primeiro ponto e fiquei com o coração triste por não ter pregado aquilo que Deus tinha me dado no coração para pregar. E eu me lembro que eu fui para a porta e eu estava meio triste assim. E o pastor Josué, o pastor Ebenezer, aí eu falei no ouvido do pastor, e falei assim: só deu para pregar 1 ponto, pastor. O pastor virou para mim e disse assim: porque Deus só queria que fosse pregado 1. E aquilo veio no meu coração como um aprendizado enorme. Por quê? Porque nós pregamos aquilo que Deus quer que a gente pregue. Essa semana mesmo, eu acompanhando uma resolução de problema do pastor, e eu prestando atenção do jeito que ele fazia, eu fiz do mesmo jeito, e deu certo do mesmo jeito. Então nós precisamos aprender com os nossos professores, porque eles têm uma didática, e no meu caso eu sou um privilegiado por Deus, por ter um professor tão maravilhoso, e é impressionante como se aprende quando algo é bem ensinado, não é? Nós temos, irmãos, todos nós temos uma professora que é maravilhosa. E ela tem uma didática, ela ensina tão bem. E qual é o nome dessa professora? Fé. A fé é uma professora maravilhosa. O texto conta
que o Espírito Santo concebeu Jesus na barriga de Maria, no útero de Maria. Um assunto muito delicado. Afinal de contas, quando, naquela época, uma pessoa estava noiva de outra, um homem estava noivo de uma mulher, já era, pela lei, considerados casados. E se, de repente, uma mulher aparecesse grávida, era acusada de adultério e seria apedrejada. José, de repente, se deparou com essa notícia. A Bíblia não fala, mas provavelmente foi Maria que contou. Olha, eu estou grávida e é do Espírito Santo. Ué, como assim? Como é que uma mulher está grávida do Espírito Santo? Isso na cabeça de José. Ele se perturbou e ele era justo. José vindo direto da linhagem de Davi. Aliás, se Israel não tivesse sido levado em cativo, quando nós lemos Mateus capítulo 1, o rei daquela época deveria ter sido José. José. Um homem justo, temente a Deus e não queria que Maria fosse envergonhada em público, é o que o texto diz. E o que significa isso? Significa que ela seria apedrejada na frente de todos. Só que aí ele intentou no seu coração em deixá-la secretamente. Mas se ele a deixa secretamente, gravidez você não esconde. A culpa cairia em quem? Ele estava pensando e atordoado. De repente, o Senhor chega até ele para lhe explicar tudo o que estava acontecendo. E o que José fez? José recebeu Maria por mulher pela explicação de Deus. E é sobre essa explicação que nós pregaremos nessa manhã, debaixo deste tema, a didática da fé. Por quê, irmãos? Porque a fé nos ensina muito bem sobre muitas coisas. A fé é impressionante como tem uma didática maravilhosa. Porque acompanhe comigo. Em primeiro lugar, a fé nos ensina sobre o poder de Deus. Veja, José recebeu Maria por mulher. Isso significa que ele creu na palavra do anjo, ele não foi traído. Agora pensemos, olha no que ele creu. Ele creu que a gravidez de Maria foi de fato uma obra do Espírito Santo. Ele creu que sua noiva, dentre todas as mulheres de Israel, foi a agraciada pelo Senhor para que por ela nascesse Jesus Cristo. Ele creu que não há impossível para Deus. Porque, irmãos, quando nós aprendemos que a fé traz consigo a crença no poder de Deus, entenderemos que não existe nada demasiadamente difícil para Deus. Se você está passando por uma luta, por uma dificuldade, por um problema, tenha isso em mente. O poder de Deus está sobre todos os seus filhos e não há nada impossível para Deus. Seria difícil? Uma mulher está grávida pelo Espírito Santo, para quem? Para Deus? Não. Para Deus, nada é difícil. E quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que o Senhor cumpre aquilo que Ele diz, e porque Ele é o único que não pode falhar naquilo que Ele diz, por uma razão, porque Ele é todo-poderoso. Todos nós podemos falhar, Deus não. Todos nós podemos errar, Deus não. Deus não erra. E louvado seja Deus por isso. Se Ele não erra, se nós estamos debaixo do poder dEle, podemos concluir com muita segurança, podemos confiar no Senhor Deus. Porque Ele é todo poderoso. E este poder de Deus, irmãos, está em nós. É o que nos diz Filipenses 2, que no Senhor opera tanto o querer quanto o efetuar.
é importante nós entendermos isso, porque quando nós aplicamos a nossa fé, quando aplicamos de fato a nossa fé, nós conseguiremos ver o poder do Senhor, que muda a nossa mente, que muda o nosso coração, que muda a nossa vida. Agora é importante nós falarmos de milagres aqui. Milagres. É impressionante como no mundo o povo busca por milagre. As pessoas presas em falsas religiões buscam por milagres. Mas o poder de Deus, irmãos, pode ser manifestado na cura física? Claro que pode. O Senhor pode todas as coisas. E quantos aqui não foram curados pela ação de Deus em um milagre? Quantos? Este aqui que vos fala teve 2 paradas cardíacas, quase morreu com 300 ml de sangue na cabeça, caí de cima de um portão cheio de lança, e não sei como a lança não entrou em mim. Tudo isso Deus pode fazer, pode. Só que o maior milagre de Jesus é tirar pessoas do inferno e conduzi-las aos céus pelo seu próprio sangue. Este é o grande e eterno milagre de Jesus. A cura física para aqui, agora a transformação de vidas não. E nós fomos salvos pelo poder de Deus. Muitos estão atrás de milagres físicos, mas nós devemos ir atrás de milagres espirituais. Sabe aquela pessoa que você acha que não tem jeito, pelo poder de Deus tem. Sabe aquela situação que você acha que não vai se resolver nunca, pelo poder de Deus, vai, porque para Deus não há nada impossível. É o que a gravidez de Maria pelo Espírito Santo nos ensina. Mas não somente isso, em segundo lugar, esta obra maravilhosa vai nos ensinar sobre o plano de Deus, porque Deus tem um plano para cada um de nós. Às vezes nós oramos tanto por algo e não vem. Não é assim? Às vezes nós oramos por algo e vem. Só que não é interessante pensarmos que por trás da bênção ou da negativa de Deus, que também é uma bênção, há um plano. Porque o Senhor foi categórico na explicação que fez a José. O Senhor disse, o anjo disse, olha, ela dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O anjo do Senhor revela para José todo o plano. E o plano tem ligação direta com Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando nós pensamos em Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9, a palavra de Deus vai nos dizer ali que os nossos pensamentos não são tão altos quanto os pensamentos do Senhor, que os nossos caminhos não são tão altos quanto o caminho do Senhor. Porque o fato é que Deus tem um plano, e o plano dele envolve ficarmos mais parecidos com Jesus. E se para isso ele precisar tirar tudo, que Deus seja louvado por isso. Não é fácil, não é, mas existe um plano para que nós fiquemos mais parecidos com Jesus, para que nós reflitamos mais a imagem de Jesus. Irmãos, eu me lembro que eu tinha um plano para a minha vida. E o plano era: vou estudar no seminário e serei um pastor. Apalavrei que pastorearia uma igreja na Bahia. Apalavrei, eu disse para o pastor de lá que iria. E depois que eu descobri que não era o plano de Deus, como é que faz? Aí eu peguei conselho com meu professor escreve uma carta. Aí eu, tá bom. Demorei 2 meses para escrever. Aí escreveu a carta, ainda não. Por quê?
Escreve, o plano de Deus se revelou. Louvado seja o nome do Senhor. Faça o que precisa ser feito. Os planos de Deus, irmãos, muitas vezes nós não entendemos. E mais, não sabemos. Mas o que nós precisamos crer? No que precisamos crer? Que Deus tem um plano. Em 2006, eu sentei na galeria, na formatura do seminário, olhei para este púlpito e disse, eu nunca vou pregar nesse púlpito. Ser pastor de Cidade Ademar? Nunca, mas era o plano de Deus. E não há nada melhor do que estar debaixo do plano de Deus. Não existe lugar melhor para se estar. Se você não está conseguindo entender, ou se você não sabe o plano de Deus para a sua vida, fique tranquilo, Deus revelará este plano para você, mais cedo ou mais tarde. Muitas vezes o Senhor espera que nós confiemos mais nele. De repente o Senhor espera que nós ouçamos Ele com mais atenção, para que este plano que Ele tem se revele. Mas Deus tem um plano. O como, os jovens ouviram ontem isso através da mensagem do pastor Alex, o como Deus não explica, porque não precisa explicar. Nós não temos como saber se o Espírito Santo criou um embrião chamado Jesus, não, a gente não precisa saber nada disso. Nós precisamos crer e cremos. E a palavra de Deus nos chama a crer. E crer é fé. E a fé exige ação prática. Porque é isso que este texto nos ensina, claramente. Não troque os planos de Deus pelos seus. Não troque os planos de Deus por nada. Por nada. E a fé nos ensina isso também, não é? Não é? Com situações, com circunstâncias, mas sobretudo com a palavra de Deus, não é? Nos ensina, e às vezes a gente chora, às vezes a gente lamenta, às vezes a gente sofre, mas, em nome de Jesus, não vamos nos preocupar com isso, porque Deus tem um plano, e o plano dele é revelado, e ele nos explica isso, assim como explicou para José. Sim, a fé nos ensina sobre o poder de Deus, a fé nos ensina sobre o plano de Deus, mas a fé também nos ensina, para terminarmos, sobre a providência de Deus. E qual é a providência de Deus? Jesus Cristo, o nosso Senhor. Porque o anjo explica para José exatamente isso. Olha, e você colocará o nome dele de Jesus, e ele salvará os seus dos pecados. Jesus é a providência que a fé nos apresenta. Não existe outra apresentação, não existe outro ensino, não existe outra pregação. A nossa pregação se chama Jesus Cristo, o nosso Senhor. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, Cristo é a providência para a nossa salvação. Cristo é a providência, e Ele mesmo providenciou para nós paz, e Ele mesmo providenciou para nós amor, porque Ele mesmo é a providência. Existe uma causa muito difícil, uma luta muito difícil que você está passando, saiba, Cristo é a sua providência. E somente Ele. Se você está aqui nessa manhã e ainda não conhece Jesus, deixa eu te dizer uma coisa, falta tudo na sua vida. Por quê? Porque falta Jesus. Agora, se você tem Jesus aqui, e a grande maioria com certeza tem Jesus, você não precisa de nada, porque você já tem tudo. E quando nós paramos para pensar, irmãos, nisso, do que vamos reclamar? Do que vamos sentir falta, conforme nos diz Salmos 23, 1? Do que? Porque temos Jesus, a grande providência de Deus.
Porque o anjo diz claramente para José: olha, você colocará o nome dele, de Jesus, e ele salvará os seus dos seus pecados. Qual é o grande ensino da fé? Que nós devemos viver por ela. É pela fé que nós devemos viver. Não vamos viver presos às coisas deste mundo. Vamos viver pela fé. Porque é isso que Deus quer. E é essa a palavra de Deus para nós nessa manhã. José creu, tomou Maria por mulher. A Bíblia não fala se houve festa, se não houve, mas tomou Maria por mulher. Depois, ele executou o seu plano. O plano de José qual era? Ser carpinteiro, casar com Maria, ter filhos. Mas o Senhor tinha outros planos para ele. Portanto, vamos confiar a nossa vida no Senhor. Vamos confiar os nossos planos ao Senhor. Vamos confiar no poder do Senhor. E vamos confiar em Jesus, a nossa providência, mas que foi enviada pelo Senhor. Que Deus nos abençoe.